vagabundo. Vagabundo é você que roubou dinheiro, pessoal. Não cria uma retórica que não existe. Presidente, ele Bora deixar o senador trabalhar. Presidente, eu não estou comparando. Com o genocídio que ocorreu na Alemanha. Não estou comparando. Respeite os judeus. Desculpe, é um absurdo. Esse é um absurdo. Isso sendo acompanhados pelo Brasil todo. Todo mundo está entendendo o que o senhor está dizendo, que eu não respondi. Foram respondidas centenas de vezes. A CPI da Covid está dando o que falar. Diariamente podemos acompanhar nos telejornais as discussões levantadas pelos senadores e pelas testemunhas na CPI. Aliás, você sabe o que significa esta sigla e qual o objetivo desta comissão? CPI, ou Comissão Parlamentar de Inquérito. Um dos trabalhos do Legislativo é fiscalizar o Executivo, e esse é o exemplo mais claro de uma CPI. Esta comissão serve para os senadores e deputados investigarem possíveis irregularidades na administração pública. As CPIs podem ser em âmbito federal, estadual e municipal, e dependendo da instância podem ter diferenças. Porém, vamos focar apenas na primeira delas, a federal. A Constituição estabelece que as CPIs têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e podem ser criadas tanto pela Câmara como pelo Senado. Para que sejam instaladas, é preciso apresentar requerimento com assinaturas de pelo menos 1/3 dos membros da Casa, ter um fato determinado a ser apurado, além de um prazo de duração definido que pode até ser prorrogado depois. Feito isso, o documento deve ser lido em plenário pelo presidente, depois publicado no Diário Oficial da Câmara ou do Senado e, na sequência, os líderes partidários indicam os membros que farão parte da comissão. Quanto mais cadeiras a bancada tem no plenário, mais representantes terá no colegiado. As CPIs foram criadas em meio à Constituição de 1934. Em 1937, com a criação do Estado Novo e da nova Constituição, elas foram extintas e só retornaram com a Constituição de 1945. Algumas delas ganharam notoriedade e importância. Em 1992, uma CPI entrou para a história do Brasil. A que investigou o caso PC Farias, que apurou improbidade administrativa no governo do presidente Fernando Collor de Mello, o que posteriormente findou no primeiro impeachment de um presidente brasileiro. Outra CPI que foi muito importante aconteceu em 2005, a CPI dos Correios, que deflagrou o esquema de propina dentro da estatal e, além disso, abriu as portas para as investigações de um dos maiores casos de corrupção no Brasil, o Mensalão. Agora que você já sabe o que é uma CPI, vamos voltar ao assunto principal. O que se espera dentro de uma comissão parlamentar é que o problema relatado seja resolvido. E para isso são necessárias pessoas com princípios éticos e morais para averiguar as possíveis irregularidades. Mas você acredita que os deputados e senadores têm essa capacidade? Vamos analisar os representantes da atual comissão. Omar Aziz, presidente da CPI da Covid. É senador do PSD pelo estado do Amazonas, onde foi governador de 2010 a 2014. Em 2019, a Polícia Federal prendeu a esposa do parlamentar, Nejla Aziz, e além dela também foram presos 3 irmãos de Omar, por crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Não foi pedido um mandato contra o ex-governador. 2 dias depois da prisão, Nejla teve liberdade concedida por meio de um habeas corpus. Randolph Rodrigues, vice-presidente da CPI. Senador no partido Rede Sustentabilidade do Amapá, ele quem foi o responsável pela requisição para instaurar a CPI. Não é de hoje que o senador trava uma batalha com o governo Bolsonaro. Em 2020, ele votou contra e foi até o STF recorrer contra a MP 904 de 2019, referente ao término do seguro DPVAT.
o governo suspendeu o seguro neste ano, pois já tem verba suficiente para as indenizações. Mas, graças aos pedidos do partido Rede de Rodrigues, o DPVAT não foi extinto. Bolsonaro o apelidou de Senador DPVAT. Renan Calheiros, relator da CPI. Esse nome dispensa apresentações. O senador Renan Calheiros, do MDB, é figurinha repetida no álbum. Já foi presidente do Senado e, junto com a turma do MDB, como Jucá, Sarney e Cunha, foi acusado de tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato e incitar o processo de impeachment não por questões éticas e morais, mas para beneficiar o vice-presidente na época, Michel Temer, que com a queda de Dilma, assumiu o Planalto. Ele também estava envolvido no caso da Transpetro. A imprensa expôs que Sérgio Machado foi indicado pelo MDB para a presidência da empresa após conversas com Renan, Sarney e Jucá, que, segundo Machado, receberam 70 milhões de reais em propina. Porque sempre tem alguém picareta, vagabundo, querendo atrapalhar o trabalho daqueles que produzem. Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem em nosso país. É um crime o que vem acontecendo com essa CPI. Mas o que interessa são as boas ações, as boas coisas. A grande maioria dos políticos brasileiros tem uma nova visão hoje em dia. Mas será que o que está sendo investigado e relatado nas sessões da CPI da Covid até aqui está seguindo os princípios da ética e da moral? Eu gostaria de saber, assim como a população, quando é que os senhores irão convocar governadores, prefeitos e investigar a questão do desvio de verbas que eram destinadas ao combate à pandemia, né? Alguns fatos que estão sendo investigados pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, investigados já estão. Qual é o objetivo dessa CPI? É, de fato, então, derrubar o presidente? Essa CPI não está investigando quem usou, quem receitou, quem distribuiu. Vocês percebem a intenção? Enquadrar o presidente Bolsonaro e proteger os governadores. Cloroquina. Quero deixar clara a posição do governo do Estado de São Paulo em relação à cloroquina. Foi o médico infectologista Davi Wipp, coordenador do Comitê de Saúde do Grupo de Contingência do Covid-19, que sugeriu, que recomendou ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que distribuísse o medicamento na rede pública do país. Portanto, a ordem para aumentar a produção desse remédio partiu do Ministério da Saúde? Não partiu do Ministério da Saúde. A única coisa em relação à cloroquina que o Ministério da Saúde fez após consulta ao Conselho Federal de Medicina e aos conselheiros todos ad hoc do Ministério era para o uso compassivo. O uso compassivo é uma utilização que se faz quando não há outro recurso terapêutico para os pacientes graves. O ministro Mandetta fez uma reunião com 4 especialistas e eu fui um desses especialistas. Então, a decisão do Ministério da Saúde a respeito da hidroxicloroquina é oferecer a todos os hospitais, públicos e privados, para pacientes internados, desde que seja receitado por médico com aceite oficial do paciente. No dia 26 de maio, o grupo de senadores da CPI decidiu convocar 9 governadores para dar depoimento, inclusive o chefe do Executivo de São Paulo, João Dória, que afirmou não temer a comissão parlamentar. Porém, ele e mais 17 governadores acionaram o STF para não participarem das sessões. Na ação, os líderes dos estados ponderam que convocar governadores para uma CPI no Congresso Nacional configura um ato abusivo do poder público por violação aos preceitos fundamentais do Pacto Federativo e do princípio da separação dos poderes. Autorizei ao secretário Florentino e
também, a partir de orientação do COI, do Comitê de Organização Emergencial Covid-19, que trata do coronavírus, autorizei uma compra mais elevada de substâncias. O que o Estado de Alagoas vai fazer é deixar a cloroquina à disposição do uso médico. Quem decide se o paciente usa ou não cloroquina ou qualquer outro medicamento em Alagoas é o médico e a ciência. A que Vossa Excelência atribui sua demissão do cargo de Ministro da Saúde? Missão cumprida. E você, acredita na comissão que está investigando as irregularidades do governo na atuação contra a pandemia da Covid-19?